Olá galera, eu sou o professor Eliomar e estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de Excel intermediário. Na aula de hoje estaremos falando sobre a função Conte-C, uma função também muito importante para realizações de resumos estatísticos de dados no nosso dia a dia. A função Conte-C consiste em realizar contagens desde que aplicando um critério. Ou seja, é possível eu contar quantas vezes um certo dado se repete, mediante o critério, mediante a seleção de uma coluna ou até mesmo de toda a região da sua planilha. Ou seja, eu seleciono uma coluna e quero saber quantas vezes ocorreu um determinado evento ou quantas vezes se repete um nome ou um número. Para isso, nós trouxemos aqui esta planilhinha que retrata a ideia de reclamações que as pessoas fazem de determinadas empresas. Eu trouxe aqui 3 empresas, a empresa verde, a empresa azul e a empresa roxa. E as pessoas costumam ligar para reclamar dessas empresas. Isso acontece muito com as empresas de telefonia, não é mesmo? Então, nós queremos realizar essa contagem neste campo. Para isso, nós vamos aplicar a função Conte-C. Então, eu escrevo aqui neste campo, começo a escrever, observa que o Excel já me trouxe algumas opções. Eu quero esta daqui, a função Conte-C. Vou dar um tab para poder daí nós entrarmos na fórmula dessa função. Ela é bem simples, observem aqui a sintaxe, que ela só traz 2 argumentos. Um é o intervalo e o outro é o critério. O intervalo seria aquela coluna ou aquela linha que nós queremos fazer a contagem. No caso aqui, nós queremos fazer a contagem de quantas vezes reclamaram dessas empresas. Então, eu vou estar selecionando aqui a coluna onde estão os nomes das empresas, que no caso é aqui na coluna C. Posso realizar esta contagem dessa forma, somente no espaço onde está a minha planilha, ou eu posso já estar selecionando toda essa coluna C. O bom de selecionar toda a coluna C é que se eu inserir novos dados posteriormente, a fórmula vai já estar computando esses números que eu colocar, certo? Ou esses nomes. Então, eu vou deixar toda a coluna C selecionada, ponto e vírgula, e agora vem o meu critério. O critério é, eu quero saber quantas reclamações tem da empresa azul. Aí eu escrevo lá, da empresa verde. Então, em que campo eu quero estar fazendo como se fosse uma pesquisa, né? Espera aí, deixa eu ver da empresa azul, quantas reclamações, você escreve o nome azul e o Excel te dá como resposta a quantidade de reclamações. Então, eu vou escolher este campo aqui ao lado, onde eu deixei empresas. Esta vai ser a célula onde eu vou realizar a consulta. E dou um Enter. Por enquanto, o Excel diz que tem 0 reclamações porque eu não escrevi o nome de nenhuma empresa neste campo. Mas se agora eu escrever a palavra azul, logo o Excel diz que teve 4 reclamações. Se eu escrever verde, o Excel vai dizer que teve 6 reclamações. Observa que se eu escrever, então, acrescentar aqui embaixo, verde, o Excel agora diz que teve 7 reclamações. E se você continuar inserindo dados aqui para baixo, como eu falei, o Excel vai realizar esta contagem. Se eu retirar este número daqui, o Excel diz agora que teve 6 reclamações. Voltou, então. Então, observa que é bem simples, né? Você vai trocando aqui o nome das empresas. A empresa roxa teve 2 reclamações. Então, de forma bem rápida, você consegue realizar a contagem, que dependendo da planilha, isso aqui foi uma planilha muito extensa, você viria aqui contar, ó, roxa, 1, 2 reclamações realmente, né? Então, gente, esta é a função Conte-C. Se você aqui não quiser ficar toda vez escrevendo
o nome das empresas, para daí saber o resultado, você pode colocar aqui uma validação de dados que nós estamos falando sempre em algumas planilhas, a gente vem fazendo isso. Vamos fazer isso nesta também? Para isso eu vou fazer a lista com o nome das empresas. Eu vou deixar tudo em maiúsculo. Aqui é a empresa azul, aqui é a empresa verde e aqui é a empresa roxa. De acordo com os nomes que estão aqui, é o que você vai escrever aqui. Agora eu venho aqui, eu quero colocar uma validação de dados aqui em verde, tá? Aqui onde está empresas, onde eu quero realizar a pesquisa. Então eu seleciono aqui, vou na guia dados, na parte superior, venho aqui em validação de dados, neste íconezinho, clica na seta, validação de dados. Aqui, quando abre essa caixinha, você não quer qualquer valor, você quer uma lista, você quer pegar esses nomes de uma lista. A fonte são esses nomes que nós fizemos aqui, ó, provisoriamente, para daí o Excel copiar e pronto, já ficar aqui nessa setinha, quando você clica, ó, azul, verde e roxo. E aqui vai saindo quantas reclamações aconteceram. Veja que se eu escrever aqui roxa, lá já muda para 3. Se eu apago qualquer informação daqui, lá já é contabilizado, certo? Então, gente, esta é a função Conte-C. Para ver se vocês entenderam mesmo, lembre-se, essa atividade vai ficar disponível para que vocês possam fazer, mas eu trouxe uma outra planilha para a gente aprimorar mais o conhecimento, com a planilha que tem quase que o mesmo significado. Mas a ideia é o quê? Nós queremos realizar uma contagem de algo que se repete. Então eu trouxe essa planilha que eu chamei aqui de cadastro de atletas. Tem o nome dos atletas, o gênero, se ele é feminino ou masculino, e a modalidade. Nós temos aqui algumas modalidades de atletismo, de natação, de ginástica, 3 modalidades. E eu quero contar quantas pessoas dessas daqui são do sexo feminino. Imagine sempre que você está com uma planilha com muitas pessoas, uma planilha bem extensa, com 100, 200, 1000 pessoas. Seria difícil a gente realizar essa contagem. Aqui até seria fácil porque a planilha é pequena. Então, quantidade do sexo feminino. Então, eu vou botar aqui igual, é a mesma função que nós usamos anteriormente, Conte-C, vou dar um tab, e aqui está, deixa eu só afastar essa sintaxe. Bom, qual seria o meu intervalo? Já que eu quero contar a quantidade, ou seja, o gênero, né, o sexo, o antigo que a gente chamava de sexo, eu deixei aqui os dois só para a gente lembrar, mas agora é gênero que a gente fala e não sexo, só para lembrá-los. E vou selecionar aqui então esta coluna, lembra? Você pode selecionar dessa forma ou clicar e selecionar toda a coluna B. Então, este é o nosso intervalo, ponto e vírgula, e o critério. Gente, o critério, agora eu selecionei uma célula, onde eu escreveria o nome do critério. Neste caso aqui, eu quero escrever a palavra feminino. Eu vou escrever a palavra. Eu poderia fazer de outra forma, mas a gente vai fazer dessa. Então, escrever a palavra. Lembrando que toda vez que eu vou escrever um texto em uma fórmula do Excel, este texto deve estar entre aspas duplas. Então, eu vou abrir aspas duplas, vou escrever a palavra feminino, e fecho a aspa. Pronto, é só dar um Enter. Tem 9 pessoas do sexo feminino. E o masculino, vou fazer da mesma forma. Igual, conte-se, esta funçãozinha aqui, dou um tab para entrar na fórmula. E vou selecionar o intervalo, ponto e vírgula. E agora eu quero contar os masculinos, entre aspas duplas. Vou escrever a palavra masculino. E fecho aspas e dou um Enter. Então, tem 9 pessoas do sexo feminino e 6 pessoas do sexo masculino.
A mesma coisa eu posso fazer aqui nas modalidades, saber quantas pessoas fazem natação, ginástica e atletismo. Então eu começo com igual, conte-se, dou um tab. Qual é o meu intervalo? É o intervalo onde estão as modalidades, a coluna onde está a modalidade. Então eu seleciono, ponto e vírgula, e escrevo a palavra natação. Mas se você aqui não quisesse escrever a palavra natação e quisesse fazer como nós fizemos na planilha anterior, você viria aqui, ó, natação, e daria um Enter, certo? Você faria a mesma coisa aqui em ginástica, porque aqui tem a palavra natação igual tá. Por que eu não fiz aqui? Porque aqui eu tenho esse QTD, que quer dizer quantidade de feminino. O Excel não ia achar aqui, ó, porque aqui não está escrito quantidade feminino, tá só feminino, e aqui tá QTD, quantidade feminino. Se eu tirar esse QTD, eu poderia selecionar. Aqui eu selecionei a célula, é 10, mas eu poderia também, vou fazer então aqui no lugar desse é 10, vou colocar entre aspas e escrever a palavra natação, ó, dá na mesma, fecho aspas e Enter. Entenderam? Pode ser feito da mesma forma, tá? Aqui teria outra coisa que eu poderia arrastar essa fórmula, só que eu teria que travar e nós ainda não falamos sobre travamento de célula, então não vou fazer isso agora. Eu vou deixar aqui do jeito que eu fiz a primeira. Aqui vou fazer de novo, igual conte-se. O intervalo é este aqui, ponto e vírgula, abro aspas duplas, escrevo a palavra ginástica e fecho as aspas duplas. Deixa eu ver como é que eu escrevi esse nome. Ah, tá. Tá vendo? Ginástica aqui está sem acento. Eu escrevi com acento, o Excel não achou. Posso corrigir aqui, ó. Apago o A e deixo ele sem acento. Faltou essa também. Agora ele achou 3. Você não escrever do jeito que está na tua coluna de dados, ele não acha. Aqui a mesma coisa, vamos fazer um por um, que é para nós exercitarmos. Conte-se, seleciona o intervalo, ponto e vírgula, abre aspas, escreve agora a palavra atletismo, sem erros. Atletismo. Fecho as aspas duplas e dou um Enter. Então, tem 4 pessoas que fazem natação, tem 3 que fazem ginástica e 8 que fazem atletismo. Você quiser conferir, ó, basta colocar um filtro aqui e selecionar aqui, vamos ver natação. Vou selecionar só natação e ver se realmente são 4. Realmente, ó, 1, 2, 3, 4. Se eu quiser saber só, vou limpar o filtro. Ginástica tem 3. Vamos deixar aqui só ginástica agora. Ginástica, só para a gente fazer a conferência. Ginástica 1, 2, 3, tá vendo? Vou limpar e vou deixar agora só em atletismo tem 8. Vamos deixar aqui só atletismo. Vamos ver se realmente são 8. Atletismo 8, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se você não quiser contar um por um, você seleciona e o Excel ele te dá essa contagem bem aqui embaixo, olha onde está meu cursor, 8, ó, contagem 8, então 8 pessoas fazem atletismo. É isto, gente, então esta é a função conte-se, nós vimos 2 planilhas aplicando esta função. Espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de dar o like de vocês neste vídeo e também realizar as 2 atividades, a anterior que eu mostrei para vocês e esta daqui. Não entendeu? Volta o vídeo e vai fazendo passo a passo. É isso aí, gente. Então até a próxima aula.